Vamos agora falar sobre as manifestações de agricultores na França. Temos o segundo dia de estradas bloqueadas, estradas que levam a Paris, em protesto contra a alta dos preços e a competição dos produtos importados. Em resposta, o presidente Emmanuel Macron pediu para a União Europeia encerrar as negociações de um acordo comercial com o Mercosul. Vamos falar sobre isso com o Américo Martins, que está de volta com a gente, e também com a Débora Oliveira, nossa analista de economia. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia para você, Carol, para todos que estão nos acompanhando. Bom dia também daqui do Brasil para você aí, Américo. Pois é, Américo, vamos lá então bater papo sobre o que está acontecendo nesse momento na França, assunto que você acompanha muito de perto, essas negociações entre Mercosul e União Europeia, que vem desde 1999. Parecia que ia avançar, só que agora vem essa trava, que é uma trava antiga, né? A força dos agricultores na França, ela é tamanha a ponto de, nesse momento, deixar para longe esse acordo entre Mercosul e União Europeia? Bom dia para todos. Carol, a situação na França complicou muito com essas manifestações dos agricultores. Esses agricultores estão fechando várias estradas no país e prometem sitiar a capital, Paris. Essas manifestações estão acontecendo também em vários outros países da União Europeia. Romênia, Polônia, Alemanha, e tem um elemento político forte porque estão sendo manipuladas, de certa forma, pelos partidos de extrema direita. Agora, uma das respostas do presidente Macron, porque a França é o país onde está acontecendo aí as manifestações mais fortes nesse momento, foi justamente, como você lembrou, tentar encerrar essas negociações que já duram mais de 20 anos entre a União Europeia e o Mercosul. A França já tinha se colocado duramente contra essas negociações e contra a possibilidade desse acordo, justamente porque é um país que protege muito, é muito protecionista com relação aos seus agricultores. O presidente Emmanuel Macron já tinha dito publicamente, inclusive numa viagem que eu acompanhei lá nos Emirados Árabes Unidos, a COP28, ele teve uma reunião com o presidente Lula para discutir justamente o acordo, e assim que acabou essa reunião ele deu uma entrevista dizendo que era contra e que por ele esse acordo seria enterrado. No final das contas, tanto a União Europeia como o Mercosul decidiram que iam continuar com as negociações sem um prazo definido para se chegar a um acordo final. Isso perdeu já muito vapor, muita energia com essa declaração do Macron. Mesmo assim, os agricultores franceses continuaram protestando, porque esses protestos deles têm três pontos importantes, Carol. O primeiro deles, eles reclamam muito dos custos de produção que aumentaram muito com a inflação, com problemas da cadeia de suprimento desde a época da Covid, com a questão da energia aqui na Europa por conta da guerra na Ucrânia. Segundo ponto que eles reclamam muito são as regras da União Europeia com relação ao meio ambiente. Regras que são entre as principais do mundo aí para preservação ambiental. E eles reclamam, Carol, muito. Esse é um ponto que é o ponto onde bate o acordo com o Mercosul em relação à competição com produtos que são feitos muito mais baratos em outros lugares. Por exemplo, o agro brasileiro, que é muito mais competitivo do que a agricultura francesa ou europeia, por uma série de motivos, inclusive, obviamente, o clima no Brasil e o investimento massivo também que o setor fez em tecnologia. Agora, Carol, eu queria também lembrar que esses agricultores que estão protestando, que estão fechando as estradas, reclamando tanto do governo francês como da União Europeia, não reclamam dos subsídios que eles recebem da União Europeia. A União Europeia gasta mais de 1/3 do seu orçamento em subsídios para a sua agricultura. E até 2027, para você ter uma ideia, vão ser 387 bilhões de euros, ou seja, mais de 2 trilhões de reais. Disso eles não reclamam. Vão enterrar, obviamente, o acordo entre Mercosul e União Europeia. É uma decisão soberana ali do governo francês, defendendo seus interesses. Podem argumentar que existem subsídios para a agricultura em todos os lugares do mundo, mas são eles que costumam defender a abertura de outros mercados, por exemplo, no Mercosul, em relação à indústria e outras coisas. Então, é muito bonito falar em livre mercado quando você protege a sua agricultura. E a agricultura europeia é uma das mais subsidiadas do mundo.
E Carol e Débora, quem vocês acham que é o país que mais recebe tradicionalmente subsídios da União Europeia aqui na Europa, entre todos os países membros? Vocês acertaram, a França. Pois é, Américo. Inclusive, a Débora traz os números para a gente. Obrigada, Américo Martins, porque esse protecionismo que o Américo conta para a gente, ele conversa muito com as medidas que nesse momento são criticadas pelos integrantes do Mercosul sobre esse possível acordo entre Mercosul e União Europeia. Os agricultores franceses têm medo da concorrência de produtos vindos de países como o Brasil. Somos uma potência agrícola. Exatamente isso, Carol. Aliás, o nosso PIB foi muito puxado por isso. A gente vem falando sobre isso já há muito tempo. A gente tem essa vantagem competitiva, né, como a gente costuma falar no mercado. Veja, o tamanho de um país como a França para um tamanho de um país como o Brasil faz com que existam algumas diferenças, inclusive de produção nessa situação. Aqui no Brasil, a gente pode, por exemplo, utilizar nas nossas plantações, enfim, na nossa agricultura, alguns agrotóxicos que não são permitidos utilizar, por exemplo, na França, mas que faz com que a nossa produção saia na frente e a gente consiga atender a demanda que a gente tem, tanto no Brasil, como também a demanda externa. É tudo, claro, autorizado, é tudo dentro das normalidades, mas das normalidades do Brasil e não lá da França. E é esse um dos pontos que a França alega como uma desvantagem competitiva, porque isso torna o nosso produto mais barato, a gente tem um preço muito mais atrativo, tanto que o Brasil tem cada vez mais ganhado espaço realmente na agricultura no mundo. A gente conseguiu passar já há muito tempo em termos de produção de soja dos Estados Unidos, recentemente passamos também na produção de milho, então esse seria um acordo que seria muito vantajoso para o Brasil, porque a gente expandiria o nosso mercado na questão do setor agrícola, também na agroindústria, mas por outro lado, quando o agricultor francês fala assim, olha, a gente tem custos altíssimos de combustível, que é um dos fatores que eles também estão manifestando agora, dos impostos e nessa questão ambiental e até trabalhista, que são normas que a França exige já do seu setor agrícola há muitos anos e que aqui no Brasil a gente não cumpre as mesmas regras. Então esses são os pontos que são realmente batidos na tecla por parte dos agricultores franceses. O Brasil ganharia? De fato. Alguns outros pontos poderiam até ficar um pouco atrás. Por exemplo, Carol, muitos especialistas que acompanham o agronegócio falam que em relação aos queijos italianos, nosso setor de laticínios poderia sofrer um pouquinho mais porque a gente perderia ali para a vantagem dos queijos de importação italiana. Mas, por outro lado, a gente poderia com certeza, e temos capacidade para isso, porque a nossa agricultura é muito forte, ganhar facilmente esse mercado, com preços mais vantajosos e que sairiam na frente, inclusive, que poderiam até derrubar projetos, como que lá na França existe alguns projetos que eles chamam da agricultura do campo à mesa, que é justamente trazendo aquele alimento mais saudável, com menos cultivo de agrotóxicos, uma alimentação mais limpa, mais verde. E tudo isso ainda não está em pauta no Brasil, como há muitos anos já vem nos Estados Unidos. Agora que a gente começa a discutir uma pauta mais verde, a gente vem trazendo aí levantando essa importância disso, mas nesse momento. E aí, no caso, eles ficariam em desvantagem. Então, essa é a grande preocupação dos agricultores franceses e eles agora vêm ainda ganhando apoio da França, do presidente francês. Pois é, haja pressão. A gente acompanha as imagens do que foram as manifestações de ontem. Hoje, mais uma vez, segundo dia de protestos, estradas bloqueadas. Emmanuel Macron sentindo essa pressão. Ele que já não se mostrava muito favorável ao fechamento desse acordo, justamente por conta dessa cobrança dos agricultores, mas também algumas resistências ao que estava sendo acordado por parte de países do Mercosul. E só como é o caso do Paraguai, Uruguai, próprio Brasil. Exato. E só um adendo, viu, Carol, que eu até esqueci de falar, não é nem somente contra o Brasil, não. Por exemplo, devido à guerra da Ucrânia, a Ucrânia teve algumas exigências ali para as exportações derrubadas, para que os países ajudassem mais. Então, eles até nessas manifestações, eles protestam contra isso. Produtos que estão vindo da Ucrânia com preços muito mais competitivos devido a essas exigências que foram derrubadas. Então, não é nem somente em relação ao Brasil, mas é claro que isso também impede bastante o nosso acordo sair aí com a União Europeia. Débora Oliveira, daqui a pouquinho volta com mais destaques da economia aqui com a gente. Até já, Débora.